Caros colegas, boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse web meeting sobre telemedicina, uma iniciativa da SBCoC, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Desde o início dessa pandemia, trouxe à tona esse assunto que, apesar de não ser novo, a situação nos faz discutir com mais interesse e buscar mais informações acerca do que é, como funciona, o que é preciso para utilizar esse método, quais os limites e o que diz a legislação. Hoje estamos aqui com um time do mais alto gabarito para tirar as nossas dúvidas. Professor Shaolun Wen, professor da Faculdade de Medicina da USP, da disciplina de Telemedicina. Fábio Tiepolo, sócio fundador da DocWay, que é uma plataforma de conexão entre médico e paciente. Anastácio Cotia Neto, médico ortopedista e membro do CFM. Silvio Eduardo Valente, médico, advogado, professor de bioética da Faculdade de Direito da USP. E o nosso querido Gleison Gomes Godinho, médico ortopedista e atual presidente da SBOT. Nós vamos ter também o Marcelo Campos, que é o membro da SPGOC. Agradeço a presença dos senhores nessa mesa virtual para compartilhar as informações a todos os nossos colegas. Agradeço também a AMS pelo apoio e a disponibilidade dessa plataforma para a gente realizar esse evento. Para dar início, convido o Dr. Gleison Godinho para a abertura desse web meeting. Boa noite a todos. É um prazer muito grande, uma honra estar abrindo este evento. Quero enaltecer mais uma vez o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo nosso colega Dr. Roberto Ikemoto, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Ele tem feito grandes eventos, frequentes, semanais, e com temas muito relevantes como este de hoje. É um time de conferencistas do mais alto nível e que vai trazer muita informação importante neste momento para todos nós. A telemedicina é uma realidade inquestionável. Se nós já vínhamos fazendo de uma forma aleatória, né, dando as orientações por telefone a todo momento para colegas e até para pacientes, ela se mostrou muito mais ainda eficiente, de um grande valor, agora na pandemia. Mas nós precisamos, essa é uma preocupação que já vem desde o fórum realizado ano passado pela SBOT, na presidência do Moisés Cohen, ela já está necessitando de ser balizada. Quais são os aspectos médico-legais, né, os aspectos jurídicos, éticos, e qual é a segurança científica, a segurança técnica do médico para o diagnóstico e orientação de tratamento. É isto que esse grupo, altamente habilitado para falar desse tema, está aqui para nos ajudar. Tem muito o que fazer ainda, estávamos falando, com o andar, com o desenvolvimento, com a implementação e a normatização da teleconsulta, da telemedicina, é que nós vamos, a cada dia, nos confrontarmos com situações novas, peculiares, e que nós teremos que, entre aprender, né, colocar em prática e ter segurança para o exercício dessa modalidade. Nos protegendo, e essa é uma grande preocupação, protegendo o médico, o seu trabalho e a valorização do seu trabalho. Porque no meio de toda novidade, de tudo que é importante, nós assistimos também a todo momento o ataque do oportunismo, né? O lançar, vamos explorar esse novo campo, a exploração econômica do novo campo. E é por isso que os senhores estão aqui agora, esse importante trabalho, e vocês serão sempre orientadores da medicina brasileira. É o que nós esperamos e contamos com os senhores. Muito obrigado pela presença de cada um. Muito obrigado ao Roberto Ikemoto e à Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, da qual eu muito me orgulho de ser um dos mais antigos membros e agora na presidência da SBOT.
A SBOT estará sempre aberta e disposta a discutir o tema telemedicina e evoluir, dar o campo de evolução que ela merece. Obrigado a todos, tenham um bom evento. Obrigado. Nós vamos ter duas apresentações bem breves, do Silvio e do Shawn, e depois nós vamos abrir para discussão. Vocês têm toda a oportunidade de fazer as perguntas pelo chat, então nós vamos receber todas as perguntas e passamos para a mesa para discussão. Então vamos começar com o Silvio. O Silvio vai fazer uma breve apresentação, depois eu convido o Shawn para falar. Eu agradeço o honroso convite na sua pessoa, Roberto Kemoto, de estar aqui hoje. Acho que esse é um tema importantíssimo, né? E, bom, eu vou fazer uma breve preleção aqui. Bom, só me apresentar um pouquinho. Eu sou médico, né? Sou ginecologista e hematologista, sou advogado, atuo dentro do direito médico, sou associado ao escritório Camargo e Campos, e tenho uma estrada acadêmica, aí fiz o doutoramento justamente nesse tema, né, de regulação da telemedicina, e sob orientação do professor Roberto Campos, e também a convite dele, hoje sou professor colaborador de biodireito na Faculdade de Direito da USP. Enfim, esse é um tema que me interessa bastante, né? Nós estamos aqui num divisor de águas, né, por conta de uma contingência absolutamente trágica em termos de saúde pública, né, a pandemia. Houve a necessidade dessa mudança aguda de normatização para que houvesse a possibilidade de atendimento de muitos pacientes, né? Então, aí, abriu-se a teleconsulta. A gente fala em telemedicina, mas, na verdade, a telemedicina são vários pacotinhos, né, que envolvem teleorientação, que já... a teleinterconsulta, que já existia, telecirurgia, telemonitoramento, enfim, mas talvez a grande fonte de polêmica seja justamente a teleconsulta, ou seja, aquela consulta em que você tem um médico de um lado que se comunica com o paciente, que não está presencial com esse paciente, com uma plataforma tecnológica, né? Então, eu vou fazer um breve sobrevoo aqui na legislação. Então, antes da pandemia, nós tínhamos lá a Declaração de Tel Aviv, que é uma vamos dizer, um regulamento ético-normativo de 1999, que mais ou menos dá as bases éticas para a telemedicina de forma geral. E aqui no Brasil, 3 anos depois, nós tivemos a resolução emanada do Conselho Federal de Medicina, que foi a resolução 1643, que ainda estava vigente, né? Em finalzinho de 2018, até foi um dia depois da minha defesa de doutorado, que até o professor Shawn, que é meu colega de turma na medicina, foi meu examinador, exatamente no dia 13 de dezembro de 2018, houve essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi a 2227, que gerou uma série de, enfim, polêmicas de ordem política, alguns problemas de informação da sociedade, dos conselhos regionais, enfim. O fato é que ela não entrou em vigor, né? E nós ficamos ainda sob a vigência da antiga resolução 1643, que já tem 18 anos aí de estrada, né? E agora, de uma forma aguda, né, houve o nosso legislador, tanto ético, do Conselho Federal de Medicina, quanto o nosso legislador ordinário, mudou a conformação da coisa por conta dessa situação aguda que a gente tem de separação dos pacientes e dos médicos, né? Uma separação física. Hoje é risco, né? Principalmente para pacientes geriátricos ou que têm comorbidade se deslocarem. Então, a telemedicina se mostra um método extremamente útil, com todo o seu ferramental, para assistência desse tipo de paciente. Então, nós tivemos aí a portaria 188, né, emanada do Ministério de Saúde, que fundamentava essa situação emergencial que nós vivemos, e derivou daí, no mês de março, a portaria 467, que regulamentava, né, o Ministério da Saúde regulamentava a possibilidade de haver a teleconsulta, né, em território nacional. E isso se cristalizou em forma de lei federal, né, lei comum,
na Lei 13.989. Isso aconteceu no mês de abril. E um mês antes, né, nós tivemos aí também, que foi exarado pelo Conselho Federal de Medicina, e está vigente, né, o ofício 1756. Então, veja, tanto a lei, em termos de lei comum, né, de lei ordinária, quanto de lei emanada do Conselho Federal de Medicina, que é o que modula a conduta dos médicos, hoje, nós, médicos, estamos autorizados a exercer a teleconsulta, né, de uma forma ética e legal, né? Claro, isso aconteceu de uma forma muito rápida, então as pessoas ainda não estão muito, talvez, acostumadas, né, a lidar com esse tipo de coisa, os limites, né, pelos quais a gente tem que atuar. O que eu queria colocar aqui, de uma forma bastante rápida, assim, eu até sendo médico que atua, sendo médico que está começando a atuar na telemedicina, sendo advogado que já faz defesa profissional há algum tempo, e também na minha atividade como perito médico, que atua basicamente em alegações e erro médico, eu já estou vislumbrando uma certa possibilidade de judicialização disso no futuro, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito sólida, é que há que se ter uma resolução muito bem fundamentada, né? A gente está com o Dr. Cotices, que é do Conselho Federal de Medicina, para que nós não tenhamos problemas futuros em relação à atuação dentro da telemedicina, especificamente dentro da teleconsulta. Então, hoje, se eu fosse dar algumas bases em termos de compliance médico, ou seja, da adequação do médico, para que futuramente ele não sofra um processo de judicialização, tanto no plano civil, penal, né, e também no plano administrativo, né, frente aos conselhos, eu acho que, primeiro, a gente tem que ter em mente que a relação médico-paciente é uma relação contratual. É uma relação contratual tácita. Na hora que o médico cumprimenta o paciente, ou que ele chega no leito e fala, eu sou o seu médico, estabeleceu-se uma relação médico-paciente que é basicamente uma relação contratual. Em face da telemedicina é um pouco diferente, porque a interface não presencial, ela envolve uma autorização mais cabal. Então, aí vai o primeiro pilar que a gente tem que levar em consideração, que é justamente o consentimento. Esse consentimento ele tem que ser feito de uma forma escrita, a gente pode entrar depois em detalhes como isso pode ser feito, mas a partir do consentimento, estabelece-se uma relação médico-paciente que vai envolver responsabilidades, enquanto relação contratual, vai envolver deveres e direitos tanto do médico quanto do paciente. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a confidencialidade. Então, assim, quando a gente está atendendo presencialmente, da forma que nós todos estamos acostumados há muitos anos, a gente está frente ao paciente no nosso consultório e aquilo dificilmente vai gerar alguma quebra de confidencialidade. Uma vez que você usa uma interface de transmissão de dados, há que se ter muito cuidado em relação ao sigilo e à confidencialidade, porque a gente sabe que pode ter ação de hackers, enfim, né? Então, o médico também deve zelar por isso, ele deve escolher uma plataforma que seja confiável, que seja HIPAA compliance, né? A gente vai conversar disso talvez daqui a pouco. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, e aí ligado, até tem um link com a questão da confidencialidade, é justamente a qualidade técnica. Para você exercer a telemedicina, ou especificamente a teleconsulta, você tem que ter uma qualidade técnica, por exemplo, de resolução para imagens, né? Eu e Chau estivemos recentemente num webinar da Sociedade Brasileira de Dermatologia, pela American Telemedicine Association, você tem que ter, por exemplo, uma resolução de 800 por 600 pixels para você enviar fotos, né? Enviar um dado imaginológico. Então, o encriptamento da transmissão desses dados, então, tudo isso está envolvido na qualidade técnica que é absolutamente necessária para o exercício da telemedicina, né? E quando a gente fala em qualidade técnica, em sigilo, envolve também cuidados básicos, né? A gente cuidar para que, por exemplo, um auxiliar nosso não tire foto da nossa tela, não saiba a nossa senha, enfim.
todo um modus operandi, digamos assim, que vai preservar o sigilo e a confidencialidade do paciente. E por último, mas não menos importante, a questão do prontuário médico. O prontuário médico é absolutamente essencial para a medicina em geral. E quando a gente fala em telemedicina, a gente não está falando de uma medicina à parte. A telemedicina está inserida dentro da medicina e tem exatamente todos os conceitos, as prerrogativas e as exigências legais e éticas que a medicina tem. E uma grande exigência é o prontuário médico. Só com o prontuário médico você consegue tornar aquela relação que você está tendo com o paciente, de fato, num ato médico que vai envolver responsabilidades, enfim, né? Então, esses são os 4 conceitos, né, que eu queria fixar nesse início aqui. E por último, né, já finalizando aqui a minha fala, aqui eu me reporto, né, o Dr. Gleison, o Dr. Roberto, em relação a ver guidelines das especialidades médicas para que o especialista possa transitar com segurança dentro das suas condutas na telemedicina. Então, são justamente esses guidelines, esses protocolos de conduta que vão nortear o médico, aqui a gente está falando especificamente para ortopedistas e traumatologistas, e especificamente para especialistas de cirurgia de ombro e cotovelo, né, para que eles tenham a exata dimensão dos seus limites. É claro que isso vai envolver, obviamente, a experiência do médico, né, mas eu acho que dentro desse ambiente novo, desse método da telemedicina, nós provavelmente vamos nos sentir de novo praticamente como residentes, né? A gente vai ter que ter um aprendizado, né? Como aprender a guiar um carro, né? Isso não vai estar automatizado na nossa conduta. Então é fundamental que nesse aprendizado as nossas sociedades de especialidades deem os rumos, né? Eu acho que é isso que eu queria colocar de início. Depois a gente pode conversar sobre essas coisas durante a nossa conversa. Eu vou abrir aqui a palavra para o Dr. Shaw. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Então, Shaw, está com a palavra. Bom, inicialmente, boa noite a todos. Queria dizer que é uma grande honra estar aqui conversando com vocês sobre telemedicina. Eu sou médico, sou formado na Faculdade de Medicina da USP e atuo em telemedicina desde 1997, quando o professor Jorge Bon, ele formalizou e criou a disciplina de telemedicina na Faculdade de Medicina da USP, que foi a primeira disciplina do país. Então, eu falo que eu sou anterior ao consenso de Tel Aviv e sou anterior à primeira resolução do Conselho Federal de Medicina. Bom, eu vou falar algumas falas, mas é mais para criar bases para que nós possamos discutir. Eu acho que o Silvio ele falou uma coisa importante. Telemedicina não é uma ferramenta. Ferramenta são software, ferramenta é uma webcam, ferramenta é um computador, mas telemedicina não é ferramenta. A telemedicina é o resultado de um médico que usa recursos interativos para prover um serviço conectado. Isso é telemedicina. Portanto, a telemedicina, ele é um método de atender, tanto quanto algum cirurgião escolhe um método de cirurgia minimamente invasiva. Se ele escolheu uma cirurgia minimamente invasiva, ele vai ter que saber seus benefícios, seus perigos, e ele precisa intervir toda vez que for necessário, se o método não lhe permite atingir a qualidade que ele deseja. Tá? Isso é muito importante, e com esse conceito de que a telemedicina é um método, nós também colocamos que a telemedicina é de responsabilidade integralmente do médico, porque se ele opta por um método, ele tem que ter certeza
que esse método é eficiente e a melhor forma de prover um bom cuidado. A segunda coisa, não há competição da telemedicina com medicina. Às vezes eu sempre falo que eu não sou a favor de telemedicina. As pessoas olham para mim e perguntam, não entendi. Você que foi da primeira disciplina de telemedicina no país e diz que não é um defensor de telemedicina? Eu falei, não. A telemedicina, na verdade, é um braço para a medicina poder acompanhar a transformação digital que a sociedade moderna está tendo. Então, na verdade, a telemedicina é o braço da medicina para criar um novo patamar da medicina que eu vou chamar de medicina conectada. Assim como os bancos evoluíram para bancos conectados, e eles têm o Internet Banking e as caixas eletrônicas, a modernização da medicina, porque eu vou chamar de medicina 5.0, que eu não vou definir muito bem agora, é a telemedicina. Portanto, a telemedicina é o método adicional que o médico vai ter para fazer a maior extensão dos cuidados em quaisquer pontos, sem ser limitado obrigatoriamente pela distância física. Então, esses conceitos, só para vocês colocarem que nós temos que evoluir para essa parte, e muito provavelmente nós teremos a chamada telehome care e cuidado domiciliar conectado, tá? Primeiro, o domiciliar digital. Eu não vou usar a palavra virtual, porque o serviço médico nunca é virtual, ele pode ser digital, ele sempre é real, só que o real pode ser presencial, ou o real pode ser conectado ou digital. Um outro ponto, a telemedicina, se não fosse um ato médico, ele não precisaria ser regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Se ele é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, ele é um ato médico, e ponto. Portanto, nós temos que seguir as diretrizes do Código de Ética Médica. Diretriz do Código de Ética Médica diz o quê? Sigilo. O atendimento médico ao paciente é um momento sigiloso entre o profissional médico com o paciente. Exemplo, eu não posso fazer um atendimento médico no metrô. Isso não é atendimento médico. Bom, por que eu usei essa comparação do metrô? Primeiro, não é situação conveniente, eu vou ter vazamento de dados. Então, vamos para outro ponto. Por que em telemedicina não pode usar o WhatsApp? Se você me usar o WhatsApp, me usar Facebook, me usar Instagram, não é tão diferente quando você está fazendo um atendimento em um local público aberto. Por quê? Apesar do WhatsApp, muitos médicos dizerem que 87% dos médicos usam para interagir com seus pacientes no Brasil, eu diria que na Inglaterra só 2% dos médicos usam, nos Estados Unidos só 4% usam. Por que será que nesses países tem esse percentual tão baixo? Processo jurídico, tá? Processo jurídico, o rigor da necessidade de manter a confidencialidade de dados. Então, para todos que acham que podem usar o WhatsApp para fins de atendimento, queria lembrar alguns pontos. Não é nem questão de proibição, é questão de proteger o médico. Primeiro, você sabe que o médico pode ser vítima de golpes. O WhatsApp permite golpes. Segundo, o WhatsApp, ele tem o recurso daquela flechinha de encaminhar. Se você pode encaminhar uma mensagem, você tem vazamento de dados. Você não tem segredo. Se você não tem segredo, você está praticamente à mercê de uma situação complicada. Outro, o WhatsApp permite apagar mensagem. Durante um período, você pode enviar mensagem e ele pode ser apagado.
O que isso significa? Você não tem integridade dos dados. Você não te permite constituir o prontuário médico com uma integridade de dados, porque você não só pode apagar, como pode mover a ordem das informações. Isto são riscos, porque o WhatsApp, na justiça brasileira, o print screen do WhatsApp é integrante de prova. Tá? Então, isso é muito importante vocês terem certeza que o WhatsApp, apesar de ser cômodo, ele só é muito utilizado no Brasil porque ele é gratuito. Outra informação para vocês. Não existe nada gratuito. Existe serviço que você paga, mas se é gratuito, então você é o produto. Se você é o produto, então a tua informação sigilosa é o produto. Portanto, você não está seguindo o Código de Ética Médica e poderia ser punido, tá? E só para fechar o último ponto, sem registrar como prontuário médico, não tem como ser remunerado. Então, o ato médico tem que ter um prontuário médico para que possa ser remunerado, assim como a Agência Nacional de Saúde Suplementar define que a teleconsulta deve ter o mesmo valor de uma consulta, mas você precisa ter um prontuário médico conforme o Código de Ética Médica. Então, por essa visão, só queria dizer, tomem cuidado para não utilizar quaisquer ferramentas, como são propagandeados aí, que agora nós podemos usar e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, para a telemedicina. Não. Esses são apenas ferramentas de apoio a um ato médico. Nunca podem ser o ato médico propriamente dito. E conforme o Silvio falou, na hora de escolher uma ferramenta, um recurso digital, nós temos que garantir, no mínimo, a segurança. Obrigado. Obrigado, Shaw. Eu acho que o Coetzee está com uma instabilidade na conexão dele, mas nós vamos dar seguimento até ele retornar. O Silvio, o Marcelo está presente já, eu até convido a todos aí já a abrirem os vídeos, para que a gente já possa abrir para perguntas e para ter essa discussão. O Silvio já falou sobre os pilares aí da telemedicina, sobre necessidade do termo consentimento livre e esclarecido, sigilo, e já abordou um pouquinho sobre gravação, mas eu queria perguntar aqui para o Fábio sobre as plataformas. Então, a plataforma para a telemedicina, ela disponibiliza tudo para você, todas as ferramentas para você utilizar esse método de atendimento ao paciente? Acho que eu não estou vendo. Eu não estou vendo o Fábio falar aqui. O som. Não, Fábio, não estamos ouvindo você. Não estamos ouvindo. Enquanto o Fábio, então, ele dá uma ajeitada, vê se está com algum problema no sistema dele, eu queria ver aqui com o Silvio se ele pode falar alguma coisa sobre essas plataformas, porque... Doutor Roberto, está me ouvindo agora? Fábio? Ah, perdão, eu ouvi tudo que vocês falaram, mas meu microfone congelaram. Desculpa. Oi, você ouviu? Eu ouvi, eu posso responder. Eu estava agradecendo mais uma vez o convite à participação, e é um privilégio estar com todos vocês. E comentei que sobra pouco para falar depois do Dr. Silvio e do Dr. Shaw, não é? Assim, a gente fica sempre um privilégio estar com vocês aqui.
Assim, respondendo pragmaticamente a pergunta, doutor Roberto, as plataformas sim deveriam, tá? A gente conversou um pouco antes sobre tudo isso, e o que a gente percebe naturalmente é que com a oportunidade da liberação da telemedicina frente ao Covid, muitas coisas se aceleraram no mercado e muitas empresas entenderam que era uma oportunidade de entrar. E, na minha opinião, avaliando, fazendo todo esse benchmark, a gente, o próprio médico também impressionado em conseguir se adaptar a alguma ferramenta, acabou indo para ferramentas como o Dr. Shaw mesmo falou, WhatsApp e outras ferramentas de streaming que a gente chama, né, de vídeo. O que eu posso dizer, a Docway hoje, ela vem trabalhando telemedicina, não é desde do Covid, né, nós construímos a plataforma toda em 2018, aguardando a aprovação do Conselho. Em fevereiro, nós tivemos, então, a resolução 2227 revogada, e nós, então, voltamos à resolução em Tel Aviv, onde nós começamos a praticar teleorientação e teletriagem. Isso fundamentou toda a nossa capacidade de infraestrutura e foi muito importante para a gente, porque a gente desplugou da plataforma elementos importantes como hipótese diagnóstica, nós desplugamos ferramentas de prescrição digital. Esse é um tema que muitas pessoas perguntam sobre certificação, né, como ela deve ser feita. Então, durante 2019, nós viemos fazendo essa junção médico-paciente com muitos exercícios de telepropedêutica, muitos exercícios de intimidade do médico com as ferramentas também. Isso é super importante, né? Talvez o uso do WhatsApp ele também seja alimentado porque é uma ferramenta que o médico acaba usando no dia a dia, e quando a gente coloca o componente de ferramentas novas, mais complexas, e aí a gente está falando de criptografia ponta a ponta, ferramentas IPA Compliance, ferramentas que atendem LGPD, a gente como Docway pensa em LGPD desde o ano passado, né? Tivemos agora a notícia também da resolução sendo postergada, né? Da lei sendo postergada, e isso trouxe para a gente muita experiência. Quando a gente se deparou com o cenário da pandemia, naturalmente, muito desse conhecimento adquirido no ano passado foi incorporado à ferramenta, e aí sim nós passamos a fazer teleconsulta. Então, basicamente, hoje o nosso processo, nós temos como definição quatro pilares para que a teleconsulta de fato aconteça. Então, como o Dr. Shaw comentou, o Dr. Silvio comentaram, é o termo de consentimento livre esclarecido, superestruturado pelo médico e pelo seu advogado. Nós da Docway, como nós não fazemos só o atendimento B2C, nós trabalhamos o atendimento não só direto ao consumidor, mas também somos intermediários de operadoras. Nós trabalhamos esse termo de consentimento para que os médicos sejam protegidos. Um segundo ponto, como registro de consulta, então a Docway tem o seu próprio registro de consulta. A partir do momento que o médico finaliza o atendimento, ele é levado para esse ambiente onde ele retrata tudo o que aconteceu dentro da vídeo. Característica do nosso produto, nós já temos um bloco de notas para que facilite as anotações do próprio médico e ele não perca o olhar e a empatia com o seu paciente. A gente tem um motivo dado pelo paciente previamente, então o médico, antes de entrar no atendimento, ele já sabe qual é a queixa desse paciente. E no final, um extrato emitido, né, como um relatório médico, para que se saiba o que aconteceu e, numa eventualidade, o paciente queira que isso seja compartilhado com ele, ele tenha. Tudo isso dentro de um ambiente de extrema proteção, criptografias, IPA Compliance de todos os nossos fornecedores, porque hoje não basta uma ferramenta de telemedicina, ela pode ter componentes desenvolvidos em outras empresas. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje a gente usa uma tecnologia de streaming chamada WebRTC, ela é uma tecnologia Google, né? Então, a gente precisa certificar que os nossos fornecedores também sejam IPA Compliant, que a gente possa oferecer toda a segurança e todo o benefício da teleconsulta para o médico, para inclusive protegê-lo.
Marcelinho, você quer passar umas perguntas que já estão direcionadas? Fábio perdeu o microfone novamente. Acho que é melhor põe perto. Você... É melhor pôr... Estou ouvindo bem agora? Agora é melhor. Agora é melhor. Muito obrigado. Eu sou um entusiasta. Na realidade, também é uma honra estar participando aqui. Eu não tenho dúvida que é um avanço espetacular a possibilidade desse uso, que o Charles já percebeu há mais de 2 décadas, na verdade, e eu estou aprendendo demais aqui. Na realidade, eu teria talvez umas 50 perguntas só minhas, mas eu estou procurando ler as perguntas dos colegas. Eu quero começar, já que o Fábio acabou de falar para a gente, eu tenho um tema, Fábio, que é muito palpitante em relação à autonomia do médico e a sua remuneração. A gente sabe que a gente está diante de um cenário que existem mais de 300 faculdades de medicina, médicos sendo jogados no mercado, e o Brasil empobrecendo, saúde suplementar diminuindo. Há uma grita muito grande. Eu acho que o Silvio foi muito feliz em abordar aquele início de como o CFM se posicionou e depois voltar para trás. Mas eu acho que a gente agora vai precisar estruturar um pouco melhor as coisas. Eu queria que você me dissesse, a gente sabe que quando você usa a telemedicina, você consegue resolver a maioria dos problemas e até limitar a ida dos pacientes aos pronto-socorros, enfim, baratear esse custo que é gerado pela ida do paciente ao pronto-socorro. Agora, quando a gente fala em baratear o sistema, na realidade, você ter um ganho, o que o médico, na realidade, ganha com isso? Como é que o médico está ganhando? Ele vai ser um outro posto de trabalho, ele vai ser remunerado pela produção dele. E uma outra coisa que eu queria te perguntar que tem relação com isso também. Quando você fala B2, B2C, eu não sei exatamente, que é um modelo de negócio, né? É um modelo de negócio diretamente para o consumidor, né? E de que maneira isso não interferiria com o varejo, porque conceitualmente, quando você tem um produto, é um modelo de negócio de venda pela internet, né? Que não interferiria com o varejo. Como é que a gente vai imaginar que esse modelo, essa plataforma gigante, não vai interferir com o varejo do médico? O médico está na ponta, o soldado. São essas questões. Silvio? Silvio e Fábio, vocês podem se manifestar, por favor. Eu queria falar um pouquinho, então, sobre a remuneração, que eu acho que é um assunto crucial, né? A gente tem que pensar na remuneração não só como a nossa dignidade, que obviamente é algo fundamental, né, e precioso, e vai além disso, né? Porque a responsabilidade que a gente tem com a telemedicina em face de uma consulta pelo método da telemedicina é exatamente a mesma de uma consulta presencial, com um dificultador, né? Nós temos uma limitação de propedêutica, né? Claro, isso é variável de especialidade para especialidade, então eu vou dar aqui um exemplo que eu até relatei há pouco, né? A dermatologia, a teledermatologia é bastante adaptável ao método da telemedicina, porque ela trabalha basicamente com imagem. Então você tem que ter, na teledermatologia, basicamente boa resolução de imagem. Ponto, né? Na ortopedia um pouco diferente, na mastologia, na minha área um pouco diferente, a teleradiologia também é muito adaptável à telemedicina, a telepatologia, a área do Chao, que até tem resolução específica sobre isso, é muito adaptável porque são imagens. Agora, veja, a responsabilidade do médico é exatamente a mesma de uma medicina presencial. Nós vamos ter que nos adaptar a essa limitação. E essa adaptação envolve a nossa autonomia. Nós, dentro da nossa expertise, da nossa formação, vamos ter que saber até que ponto podemos ir. Nos nossos consentimentos, nós temos que deixar bem claro para o paciente que a telemedicina e a teleconsulta não são métodos definitivos, que a gente vai poder usar sempre, né? A gente vai ter que partir muitas vezes, sim, para uma consulta presencial, né? Isso tem que estar muito claro para o nosso paciente. Agora, a remuneração,
não tem como a gente ter uma remuneração menor, né? Eu gosto de comparar da seguinte forma, se a gente comparar com um piloto de avião, se a gente tinha um piloto de avião que guiava um turbo-hélice de 30 anos de uso, e aí a companhia aérea compra um Boeing 777 e fala para o piloto, olha, você vai guiar esse Boeing 777, a pilotagem dessa nova aeronave envolve outros atores, envolve uma logística de tecnologia de informação muito mais elaborada, com a qual você vai ter que se adaptar, e pela qual você vai ter que zelar, e a sua responsabilidade é exatamente a mesma, com os seus passageiros, é exatamente a mesma que você tinha com o turbo-hélice, que você já estava acostumado a pilotar há 20 anos, 30 anos, né? E aí, veja um absurdo, né? Se essa companhia aérea falasse para esse piloto, bom, mas agora você vai ganhar menos, não teria nenhum sentido esse tipo de coisa, né? Uma vez que a responsabilidade é exatamente a mesma. Por mais que envolva outros atores de permeio nessa nova relação, basicamente tecnologia de informação, internet, quem zela pela transmissão dos dados, pela guarda, pelo tratamento dos dados, o próprio médico que vai ter que ter esse zelo, né? Então, existem outros atores, mas a responsabilidade é exatamente a mesma, então não tem nenhum sentido. E eu vejo que as entidades médicas já têm se movimentado nesse sentido, né? O Conselho Federal de Medicina, eu vejo, está altamente favorável a essa minha tese, né? Essa tese que não é minha, mas assim que é a tese dos médicos, tem que ganhar a mesma coisa. O presidente da Associação Médica Brasileira já se postou a favor também. A ANS, né? A ANS está, até me parece, até em uma conversa colegiada, está muito favorável a isso. Então, assim, é um momento crucial, é um divisor de águas, e a gente não pode abrir mão dessa nossa prerrogativa. Sem médico não existe telemedicina, né? A gente não pode, inclusive, queimar o método, né? A gente tem que estimular o médico para que adira a um método que vai ser muito útil para ele, médico, e para o paciente, para a saúde pública de forma geral, né? Então não há como a gente pensar numa remuneração menor para o médico em face da telemedicina. Tem duas coisas, 2 pontos aqui. Vocês estão me escutando bem, né? Sim. Tem 2 pontos aqui importantes que estão se questionando. Primeiro, sobre a portabilidade dos dados. Então, você tem que ter o prontuário médico, e esse prontuário médico eventualmente está numa plataforma. Existe essa portabilidade desse material e desse dado, e a segurança do sigilo desses dados de passando para uma plataforma para outra? E só o segundo ponto, eu tenho visto o Shao falando que para você utilizar ou trabalhar com o método de telemedicina, você precisa pelo menos de 80 horas de um treinamento. E já se falou aqui, acho que as empresas que estão trabalhando essas plataformas apresentam um curso de ensino, de treinamento. O Silvio já comentou sobre isso, que a gente precisa aprender a usar os instrumentos que possam realizar esse tipo de atendimento. Posso fazer alguns comentários? Bom, a primeira coisa que todo médico, para começar a trabalhar com telemedicina, ele deve começar a ter um curso de 10 a 15 horas, que é o que eu chamo de curso de familiarização, aprendendo o que é ética e responsabilidade digital e todo o processo da cadeia de uma teleconsulta. A maioria não sabe, a maioria não sabe como nem lidar com uma câmera, como fazer uma telepropedêutica e coisa do tipo. 80 horas é um formato de curso. Nesse exato momento eu estou ministrando o meu curso de pós-graduação, que é de 120 horas, então tem formatos diferentes, mas para fazer o atendimento assistencial segunda, eu recomendo entre 10 a 15 horas, que é um curso de familiarização. Um deles estou fazendo com a APM, outro com a HCOR, com vários, nós estamos implementando isto como uma segurança mínima. Outro ponto é justamente essa questão.
Nós só estamos falando sobre teleconsulta. Não, a teleconsulta não é mais do que 10% da telemedicina. Não deve fazer uma só confusão em relação a isto. Teleconsulta não passa mais do que 10%, tá? E eu fiz parte da Câmara que elaborou a Resolução 2227, e eu sempre falo, a Resolução 2227, acima de tudo, era uma produção intelectual que a comunidade médica não estava pronta para entender, porque nós não tivemos a tradição de ensinar telemedicina em curso de graduação e nem em residência médica. Ela foi revogada. Moral da história. Por força de lei, tudo foi aprovado. Isso quer dizer que nós passamos um ano brigando, discutindo, e nós perdemos o tempo de um ano que nós podíamos ter trabalhado para ensinar melhor. Porque o que se discutia que não podia fazer a teleconsulta para pacientes novos, simplesmente a lei aprovou e a portaria também aprovou. Tá? Então, é muito importante que, se nós queremos ter uma telemedicina de qualidade, só tem um jeito: investir maciçamente em educação. Tá? Duas coisas muito simples. Para fazer a telemedicina, eu não preciso ter prontuário eletrônico. Para fazer telemedicina, eu preciso ter prontuário, seja físico ou seja digital. Eu não preciso obrigatoriamente ter um prontuário digital, mas eu preciso ter um prontuário para perícia, tá? Segundo ponto, não confundir registro digital com prontuário eletrônico. Muita gente acha que só porque coloca no computador é um prontuário eletrônico. Isto não é prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico tem definições muito exatas. Se eu lanço uma informação e eu confirmo a inserção, eu não posso mais alterar. Se eu for alterar, eu tenho que fazer em formato de estorno. A plataforma tem que fazer logs de todo mundo que tenta acessar, todo mundo que tenta alterar, todo mundo que fizer consulta. Porque eu tenho que fazer uma transação de conexões, porque eu tenho que fazer uma perícia. Então, tomem cuidado na interpretação errada de um registro. Exemplo, alguém me cria um Google Form. Aí diz, eu tenho um prontuário eletrônico. Não, você não tem um prontuário eletrônico. Você apenas inseriu dados numa ficha digital, mas isso não é prontuário eletrônico, não tem validade jurídica, portanto, você não pode acabar com o teu prontuário físico. E se você não usa uma certificação digital, o prontuário eletrônico também não tem validade, tá? Eu só pus essas conexões só para não ter o erro de entendimento, e o outro, só para dizer, para fazer telemedicina, você pode fazer um vídeo, são 5 pilares fundamentais para uma teleconsulta. O Silvio falou primeiro, que é o termo de consentimento que pode ser livre, esclarecido ou informado. Tem que ter uma ficha de motivo de solicitação de atendimento que o paciente envia para você. Tem que ter a terceira, que tem que ser um HIPAA compliance, de uma teleavaliação investigativa. Exemplo, nós estamos fazendo uma interação online, eu tenho que fazer uma teleavaliação investigativa. A quarta, eu tenho que ter um prontuário, seja físico ou prontuário eletrônico. E o quinto e último, um relatório de protocolo de encerramento de atendimento, informando a data, a hora, tempo de duração, o que foi feito, uma síntese do que foi feito e uma conduta. Isso faz uma amarração jurídica. Se o médico tiver esse processo, ele terá feito uma teleconsulta, ele terá feito um ato médico. Eu queria fazer alguns questionamentos pautados nas perguntas. E as perguntas de forma... Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? As perguntas de forma recidivante, elas voltam para a questão da remuneração e elas voltam para a questão do espaço do médico dentro desse contexto da teleconsulta, que na realidade é um braço da telemedicina.
Então, um dos questionamentos é por que é necessário, absolutamente necessário, que eu use alguma plataforma, se na prática nós já usamos essa maneira de nos conectar e trocar informações com esse mecanismo. Eu queria que você repetisse isso que você falou, Chal, sobre a questão da segurança, o Ciro também pode se manifestar, enfim, sobre a questão da plataforma ser usada, porque há especialmente a geração analógica, há uma insistência em usar parâmetros já conhecidos. E aí eu queria também levar uma outra pergunta para o Chal, como incluir o aprendizado da telemedicina, isso foi um tópico no fórum que você participou, como incluir no aprendizado da medicina, uma vez que essa é uma coisa que já está presente e é importante a gente saber, vocês colocaram isso não é uma ferramenta nova, isso não é, aliás, nem é uma ferramenta, isso é uma coisa que existe desde a década de 60, a gente só está agora voltando, por conta das novas tecnologias, a usar isso. Só que a gente simplesmente colocou isso de lado e agora a luz da ciência, a luz das novas ferramentas está entrando. E aí, são 500 mil perguntas, eu queria passar para o Fábio também esse questionamento da remuneração. Há uma desconfiança muito grande sobre como as pessoas vão ser inseridas nisso, já que há uma percepção de que as grandes empresas e as seguradoras vão capitanear e o médico vai deixar o protagonismo para as grandes empresas. Ele vai se tornar um operário que vai deixar, e que vem deixando de ser um profissional liberal há algumas décadas. Então, eu queria colocar e essas coisas vocês respondam de uma maneira livre. Na verdade, a gente precisaria de pelo menos umas 10 horas para a gente conversar sobre isso, um tema muito, tem 500 mil coisas. Então, eu deixo a palavra com vocês. Talvez começar pelo Fábio, que tem alguma coisa para o doutor Anastácio também, mas agora eu estou tentando buscar as perguntas. Fábio, por favor. Sim, vamos lá. Nós da Docway, nós atendemos também operadoras de saúde. Eu venho da indústria farmacêutica, foram anos transitando nos consultórios médicos, entendendo seus dilemas, entendendo suas angústias. Uma das coisas que a gente na Docway valoriza e entende que o maior ativo médico é a sua cabeça, é o seu conhecimento, é o quanto ele investiu para se capacitar e se tornar quem é hoje. Então, a gente busca deixar todo o mercado o mais aderente possível a isso. Então, pensem comigo, né? Muitos atos do próprio médico que migraram para o ambiente digital hoje não são remunerados, né? Então, a gente fez uma pesquisa há um tempo na Docway e a primeira pergunta que a mãe faz para escolher um pediatra para o seu filho não é mais onde ele se formou, mas é se ele atende o WhatsApp, se ele responde o WhatsApp, se ele se mostra disponível por ferramentas digitais, não é? Então, a gente entende a preocupação e tenta buscar a maior equivalência já existente no mercado. Então, eu quero até parafrasear, o Dr. Chal fala muito nas suas palestras, telemedicina é medicina, né? Então, não tem por que você remunerar esse ativo de forma diferente. Nós, na Docway, hoje, nós também trabalhamos, por exemplo, com regimes de escala de plantão. E a remuneração do regime de escala de plantão é exatamente a mesma praticada no mercado. Nem mais, nem menos. Então, obviamente, a gente faz diversas pesquisas, a gente entende que outras plataformas também deixam o próprio valor à escolha médica, né? Então, profissionais que eu conheço que usam plataformas definem o seu próprio preço e é do paciente aceitar pagar por um valor de consulta particular ou não. Estudando um pouco com as operadoras de saúde, entrando um pouquinho já no contexto de saúde privada, a gente viu as últimas determinações de ANS, os primeiros movimentos de operadoras de saúde, a remuneração é exatamente a remuneração da consulta presencial. Então, veja, o meu entendimento e o entendimento da nossa companhia é que se a gente consegue oferecer uma ferramenta onde o médico possa potencializar os seus ganhos, entregando ainda assim qualidade para o seu paciente,
colocando toda essa comunicação que existia de forma não remunerada num ambiente onde ele possa remunerar o seu maior ativo, como eu falei, que é o seu conhecimento, a gente tá feliz com essa missão e pretende entregar ela aos profissionais de saúde. Eu estava vendo uns questionamentos com relação à necessidade de utilização de plataforma. O que eu vejo é que é uma questão de segurança do médico, para você manter esse sigilo dos seus dados. Queria saber do Anastácio qual que é a visão do Conselho Federal de Medicina com relação a todos esse tipo de problema. E também o Silvio dá um parecer da segurança do médico a respeito da utilização de outras ferramentas, seja Facebook, seja WhatsApp, etc. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço, já que é a minha primeira participação, que eu tive um problema de conexão, estava melhor antes de começar do que durante, escutei parte dos colegas. Eu sou a parte mais, talvez, chata nessa conversa, que eu sou o representante de quem normatiza e que perdemos, aí falo como médico e também como conselheiro, a chance de termos uma resolução, que é a minha concepção, muito bem feita, que era 2227 de 18. Chau foi um dos participantes importantes nessa confecção, o Conselho trabalhou bastante nisso, muitos anos de discussão, e talvez o momento que ela tenha sido lançada, o momento de transição de conselhos regionais, a interpretação foi diferente, e se fez uma analogia, na minha opinião, indevida. Eu fui um dos poucos que foi voto vencido entre a revogação e o cancelamento da resolução. Mas não importa, isso é passado. Eu tenho 3 leis. A primeira reunião da Organização Mundial da Saúde, em 99, em Tel Aviv, depois a 1643 de 2002, que é a que vige, e tem uma lei que saiu este ano, que é 13.989, que diz que pode fazer. Onde é que nós estamos? Nós estamos numa situação que precisamos regulamentar isso e trazer para o médico este controle. Porque tudo que a gente discute é igual. O Chau está exaurido de repetir a mesma coisa, que é uma ferramenta que colabora, que não é uma ferramenta, desculpe, que não é uma ferramenta a mais, é uma forma de fazer, é um método de fazer uma consulta. Qual é a preocupação do Conselho? Aí vou ficar do lado de cá. A primeira, a manutenção da boa relação médico-paciente. Quem nasceu na época digital tem mais facilidade nisso. Quem não nasceu vai ter que aprender. Segundo, como fazer um bom diagnóstico sem exame físico? Daí, não esqueçam que o Conselho faz uma resolução um Brasil que não é um Brasil, são Brasis. Então, eu não posso exigir que alguém lá no fim, que precisa de ajuda, eu não possa falar como a gente fazia por telefone e antigamente fazia por sinal de fumaça. Ou seja, essa comunicação médico com médico vai ter sempre. Nós só vamos mudar, aí sim, a ferramenta. A discussão primeira na resolução é que em locais longínquos, remotos, nós poderíamos orientar alguém. Isso não tem como não fazer, porque a própria lei agora faz e vai fazer com que o hábito continue. Parte do Conselho vai me matar por isso, mas não tem como mudar, está? Então, onde é que nós temos que chegar de uma maneira objetiva? Primeiro, nós temos que ter onde guardar esses dados com muita segurança, que não permitam serem manipulados, não permitam ser expostos, e que a gente tenha onde guardá-los bem. E que ele vá com o médico, se o médico se muda, entre aspas. O médico tem, ele é o guardião daquilo, porque aí acaba aquela figura de que o hospital guarda no seu diretor técnico, todos têm dever de sigilo, e o médico é o responsável, junto com o diretor técnico. Agora não, o médico vai ser, o computador vai ser o dele. Aí ele vai ter uma assinatura digital para fazer um processo, não vai escapar disso, vai ser o segundo passo, talvez não no começo, mas vai ter, e a própria resolução que está sendo revista vai voltar a falar nisso. E, por fim, a preocupação maior é como nós vamos nos defender das
pendências judiciais não fazendo o primeiro contato físico. Ou seja, porque se eu faço a primeira consulta e depois eu replicar, num dado momento o paciente volta, tudo bem. Eu tenho menos risco se a doença muda, ou se ele apresenta um outro sintoma, se eu tenho outra enfermidade coadjuvante naquela primeira. Aqui não, eu vou fazer direto. E passar para a tecnologia, a melhora da ectoscopia, é uma coisa. E o exame físico fica onde? Então, nós teremos algumas especialidades que vão muito bem. Radiologia já vai, nós temos o raio-x dentro de casa. A patologia também vai. Mas como vai fazer com a ortopedia? Como vai fazer a neurologia? Como vai fazer a gineco, entre tantas outras que vai precisar? Então, a minha preocupação é, nós temos que atualizar a lei? Temos. Temos que trazer para que o médico cuide disso? Sim. E acho que o mais importante neste momento para cuidar deve ser o Conselho Federal. Não trazendo a brasa para o meu lado, eu participei de muitas gestões da SBOT, fui presidente da ortopedia pediátrica, fui presidente regional, então eu sou SBOT. Mas a minha preocupação é que acho que uma entidade médica científica não pode fazer. Nós já temos a nossa, não pode ser. Ela tem que se manifestar, ela tem que lutar pelo que ela quer, entre todas as outras 57 especialidades. Ela vai dizer, tem que ser assim, assim, assim. Daí vem, e eu copio o que foi comentado de guidelines, isso é muito importante que a gente tenha, e aí tem o papel importante da MB, que ela vai orientar isso, e de uma maneira conjunta, final, a MB, CFM, ouvindo todas as especialidades, dentro de princípios legais, a gente faça uma normativa que proteja o paciente, o médico nessa nova forma de relacionamento, a evitar pendências judiciais que, infelizmente, vão aparecer, porque oportunista é o que mais tem em busca de mercado, em época de pandemia, mais ainda. Então, eu encerro. Desculpe se eu me alonguei um pouco e se eu fui repetitivo, porque eu me perdi aqui, mas muito honrado pelo convite. Muito obrigado em participar com vocês e à disposição para outras. E quando quiserem falar de remuneração, ou eu encerro dizendo, remuneração presencial ou à distância é igual. Não tem como fazer. Infelizmente, a nossa Unimed daqui tentou fazer remuneração a 50%. Concluo. Obrigado. Bom, eu vou pegar carona aqui nos comentários do Fábio e do Dr. Cotias, começar a falar um pouquinho da plataforma que foi perguntado, né? Assim, não é absolutamente necessário que o médico que queira exercer a telemedicina trabalhe dentro de uma plataforma, né? Desde que ele zele pela segurança dos dados que ele vai ter que intercambiar com o seu paciente, né? Pelas ferramentas que ele vai ter que usar para usar esse método. Agora, claro, existem várias plataformas, né? No mercado hoje, né? E, assim, talvez trabalhar com uma plataforma seja um pouco mais prático para o médico, né? Porque se ele tem uma plataforma que contratualmente assume essa questão, por exemplo, do HIPAA Compliance, né, que já foi comentado aqui, fica mais, vamos dizer, você tira um ônus desse médico, né? De ter que zelar por essa questão de sigilo, de confidencialidade na transmissão de dados. E eu vou mais além, né? Eu acho que até o HIPAA Compliance, que é uma norma já que tem uma estrada boa, que é extremamente interessante, tem origem norte-americana, mas agora a gente tem que dar um passo além, a gente tem que pensar na LGPD, que vai entrar em vigor aqui no nosso país, foi adiado, né? Ele ia entrar em vigor agora em agosto de 2020, mas a gente tem que pensar até na norma europeia, que é extremamente completa, que é a GDPR, né? Global Data Protection Regulation, que basicamente inspirou a nossa LGPD, né? Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados é inspirada nessa norma europeia, e ela só veio introjetada aqui para a nossa legislação, justamente porque se nós não assumíssemos, nós teríamos até problemas mercadológicos, né, para lidar com, enfim, com transações globais, né? Então, a GDPR, que é muito completa, muito minuciosa, ela não é específica para dados de saúde, mas ela coloca os dados de saúde como dados sensíveis, e isso a LGPD literalmente copiou, e com toda a razão, né, com toda a lógica, deve ser assim mesmo, né? Então, a gente tem que essa conformidade com a norma tem que permear a nossa escolha por uma plataforma
específica. E cada um com as suas características de pagamento, de cobrar por hora, cobrar por consulta, enfim. Aí o médico tem que escolher a plataforma, testar várias, e aquele mais se adaptar ele tem que assumir. A outra questão que eu queria comentar sobre o que o Cotsias falou, né, a telepropedêutica, né, isso é um dado crucial, né, a gente vai ter que ter, como eu também já coloquei, a gente vai ter essa limitação de propedêutica com a telemedicina. Se for um paciente que nós nunca vimos, isso obviamente aumenta, né, então a gente tem que lidar com essa dificuldade. Existem várias novidades, e hoje eu não tenho a menor dúvida que isso vai avançar muito, né, em relação aos chamados wearables, né, aqueles vestíveis, que são métodos de transmissão de imagens, de batimento cardíaco, de monitoramento de paciente, enfim, isso vão ser ferramentais muito úteis e muito adequados para o exercício do método, né? Então, assim, isso vai avançar muito. Claro, a gente está num país com limitações financeiras, né? Mas acredito, como toda tecnologia, a gente está acostumado, né? Vai barateando mesmo, né? O que o Shaw sempre fala aí, né? A impressora 3D, por exemplo, que há alguns anos custava um absurdo, hoje é super barata, enfim. Então a tecnologia vai baratear. A gente espera que logo chegue o 5G, né? Já tá na hora de chegar aqui para a gente, que vai ser um outro facilitador na transmissão de dados. Enfim, eu acho que a telepropedêutica vai avançar em velocidades diferentes para cada especialidade, né? Então, se a gente for pegar a ortopedia, por exemplo, hoje eu dei uma passeadinha aqui pelo PubMed, né, em trabalhos de teleortopedia, chamemos assim, né? Achei coisas muito interessantes, né? Então, por exemplo, na teleortopedia você vai poder usar para diagnóstico, avaliação pré-operatória, né? Transmissão de dados vai ser muito interessante para isso, né? Aqueles algoritmos, né? Já entrando um pouquinho na questão da inteligência artificial, a inteligência artificial não é nossa inimiga, né? Eu acho que o médico ainda tem um certo preconceito contra essa coisa, mas o médico que vai nortear essa inteligência ampliada, né? Que a gente vai ter que usar esses algoritmos a nosso favor, para nós escolhermos o método terapêutico, né? Então também entra a telemedicina. O próprio segmento pós-operatório, né? A gente está aqui falando para uma plateia de cirurgiões, né? Ortopedistas. É um grande facilitador, né? Você ter essa transmissão de dados para segmento pós-operatório. Você pode diminuir o número de consultas pós-operatórias, principalmente para pacientes que moram longe, né, do hospital, da clínica, por conta justamente da telemedicina, né? E outra coisa que eu notei aqui, bom, o que já é usado, né? O treinamento do médico, né? Informação, atualização pela teleeducação, né? Entra nessa história também, né? E eu vou também, no caso da ortopedia, a telereabilitação, né? Aí a gente está falando da telesaúde de uma forma mais global, que entra aí a telefisioterapia, por exemplo, que é extremamente interessante quando a gente está falando de ortopedia. E eu dou um passo além, eu acho que a gente tem que pensar longe, né? Numa especialidade cirúrgica, a própria telecirurgia, que já foi citada aqui pelo Shaw, onde você tem a cirurgia robótica, né, o robô te ajudando, e você, cirurgião, operando à distância, né? Isso já é feito, mas de uma forma ainda extremamente embrionária. É necessário que você tenha uma transmissão de dados muito rápida e muito confiável, né? Tem até um aparato técnico, aí você tem que ter 200 milissegundos entre o cirurgião da ordem lá no seu computador e isso chegar lá no braço do robô. Enfim, é um passo além, mas isso acho que vai demorar muito menos para ser posto em prática de uma forma quase que cotidiana, vai demorar muito menos do que a gente imagina. Então, isso é uma estrada aberta, né? E aí realmente vai depender do avanço aí da nossa regulação. Eu só queria fazer um pequeno complemento, que é o seguinte: a resolução de telemedicina do Conselho Federal não conseguirá contemplar todas as especialidades,
porque cada especialidade tem uma propedêutica diferente. A propedêutica psiquiátrica é diferente da oftalmológica, que é diferente da dermatológica, é diferente da ortopédica. Portanto, cada sociedade de especialidade precisa trabalhar ativamente em diretrizes de telepropedêutica e diretrizes que digam o que é segurança, e isso, inclusive, ser institucionalizado dentro da residência médica que forma. Então, na verdade, nós temos que formar uma rede de trabalho em conjunto, e não apenas uma regra única. Então, eu acho que nós temos que envolver muito as sociedades de especialidade na formulação das diretrizes específicas. Ok. Muito está se falando aqui no chat a respeito da propedêutica, que em ortopedia não se faz um diagnóstico sem o exame físico. Existem alguns instrumentos que eu estive pesquisando pela internet com relação ao próprio Protractor, que é um goniômetro digital que você instala como complemento do Google Chrome. Vocês têm alguma outra dica ou algum instrumento que possa nos facilitar a propedêutica ortopédica? Bom, acho que eu não sei até que ponto o ultrassom, por exemplo, é útil para vocês, né? Mas o ultrassom é um método que você pode fazer hoje quase com uma caneta, né? Um transdutor virar uma caneta. Isso está avançando bastante, né? Então você, por exemplo, tem ideia de como que está a articulação, né, daquela pessoa, né? Se tem um processo inflamatório, se não existe, enfim, toda essa parte técnica, eu acho que o ultrassom pode ser útil. Isso eu estou dando um exemplo aqui de um vestígio, né, um wearable que está barateando, inclusive, né? Não sei o que o Shaw pensa disso. Então, assim, equipamentos de apoio à propedêutica estão evoluindo muito. Eu acho que a ortopedia talvez precise muito mais do exame físico propriamente dito. Eu acho que provavelmente a telemedicina para a ortopedia ele vai ganhar força em acompanhamento pós-cirurgia, em retorno e outros pontos. E talvez para a área da ortopedia ele seja importante talvez para triagens e encaminhamentos eficientes nesse momento. Mas como o Silvio falou, acho que o ultrassom é um recurso que está melhorando muito os ultrassons portáteis, assim como atualmente tem avançado muito na termografia. Então tem muitos recursos que eu acho que assim, hoje ainda não estão consolidados na ortopedia. E eu tenho se hoje alguém me perguntasse ortopedia, eu diria, olha, ortopedia é bom, excelente para acompanhamento pós-intervenção, acompanhamento de recuperação, e talvez no primeiro atendimento é mais para triagem, mas isso tem que ser definido pela própria sociedade para saber os limites. Na medida em que nós tivermos outros recursos melhores, inclusive hoje você sabe que estão falando que a era do touch está sumindo, então provavelmente os dispositivos vão reconhecer gesticulações. Pode ser que o reconhecimento de gesticulação, a semelhança do Kinect, mas altamente preciso, nos possibilitaria algum nível de avaliação propedêutica um enquadramento do movimento de uma forma sistematizada. Esses são apenas exemplos que eu estou falando, só que essa tecnologia evolui muito rápido. Em 3 anos, você pode ter grandes evoluções. Queria saber do Fábio, um parecer dele, sobre as plataformas. Qual que é o retorno, especificamente hoje, do ortopedista que utiliza uma plataforma? Doutor Roberto, não estou te ouvindo. Vou repetir. Está ouvindo agora ou não? Está ouvindo? Vê se voltou agora. Agora sim. Voltou? Voltou. É
porque a pergunta tem relação com o que o doutor Ekemoto perguntou. Muita gente está perguntando sobre portabilidade da plataforma. Ok. Tá? Se eu posso levar meus dados para outro lugar. E muita gente continua perguntando se já existe uma ferramenta de comunicação, que pode ser o FaceTime, pode ser o WhatsApp vídeo, e nós já temos nossos prontuários, ou analógicos ou digitais. Por que não continuar dessa maneira, já que a relação médico-paciente permanece dessa forma? A gente sabe que é por questões de segurança que vocês colocaram, etc. Mas eu queria que você falasse algumas coisas sobre isso, em especial sobre a portabilidade. A preocupação é que, uma vez que tenhamos que ter uma plataforma, nós temos que ensinar o paciente a usar a plataforma, nós vamos ter custo com assinatura digital, custo com a plataforma, então as pessoas estão trazendo muito essas questões para a gente aqui. Muito obrigado, Fábio. Deixa eu tentar contribuir. Bom, vamos lá. Primeiro, dividindo a pergunta, começando sobre portabilidade. Bom, a chegada da LGPD, ela vai contribuir muito com isso, né? Então, a LGPD passa por alguns pilares, uma delas é a portabilidade dos dados, a transferência dos dados, a posse dos dados, e ela traz características dentro dela que intitulam os atores sobre o dado. Então, quem é o gerador do dado, quem é o portador do dado, e dessa forma, e acho que a lei vai beneficiar a todos, porque tudo que acontece com o dado, ela vai trazer à luz a sua responsabilidade sobre ele. Então, o médico gerador, o médico portador, o paciente que precisa do dado e precisa do dado, por exemplo, excluído, né? A gente vê em questões comerciais, por exemplo, quando você entra numa plataforma hoje, você simplesmente apagar o seu aplicativo não garante que você excluiu os seus dados, certo? Então, isso vai ficar muito mais evidente à medida que as pessoas também conheçam a legislação, não é? Então, todos esses pontos, a DOCO, a gente se preocupa com a LGPD, entregou a empresa 100% LGPD em dezembro do ano passado, já entendendo que agosto isso ia virar lei. As multas sobre as empresas são pesadíssimas quando não se dá o tratamento adequado ao dado. E agora, naturalmente, a transmissão do dado, né, que fala muito mais sobre a portabilidade, como ela deve ser feita, não é? Para quem eu entrego, quem é o endereçado a receber esse dado e que consentimento o paciente dá sobre essa transferência de dados, né? Então, veja, não é uma discussão até um pouco mais ampla quando o médico troca o seu arcabouço de dados por outra empresa, mas é o consentimento que o paciente também dá para outra terceira empresa receber esse dado, né? Então, tudo isso exige um mapeamento, ela está super clara na LGPD. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a LGPD, nós temos um e-book no nosso site explicando tudo sobre ela e como o dado deve ser tratado por parte do médico, por parte do paciente e por parte das empresas também. A segunda pergunta, desculpa, doutor Marcelo, fala sobre... Eu dividi em duas aqui, esqueci a segunda, perdão. O uso de FaceTime, WhatsApp... Perfeito. Obrigado, doutor Silvio. Bom... Exatamente. E sobre também os custos para adquirir plataforma, assinatura digital... porque esses custos serão transferidos para o médico como pessoa física, bom, naturalmente. A minha sugestão para o profissional médico, e falando especialmente de outras plataformas, né, como o próprio WhatsApp, o próprio Zoom, é que não são ferramentas feitas para isso, correto? Então, a DOCO, quando se propôs a criar a sua ferramenta de telemedicina, para fazer a teleconsulta, ela pensou em todos os aspectos, inclusive dados. Veja, se você parar para pensar, as criptografias dessas plataformas também existem. Se você olhar o WhatsApp, ela é criptografada de ponta a ponta em sua comunicação. Agora, você faz o uso dela naturalmente num celular, correto? Na DOCO, por exemplo, nós não permitimos atendimento médico pelo celular. É uma forma de
dirimir 100% que você não vai estar num ambiente 100% sigiloso? Obviamente não, mas é uma forma de atenuar isso para que o médico use o seu equipamento desktop, onde ele possa estar em um ambiente onde exista sigilo, exista iluminação, existam outros componentes que fazem uma teleconsulta melhor para o médico e melhor para o paciente. Outra coisa que a gente fala muito é sobre quando você faz um atendimento por uma ferramenta como o WhatsApp do seu celular, você tem componentes de tremor, por exemplo, né? Se você não tiver um bom suporte, você pode... isso é uma impressão ruim para o paciente. Então, na Docway, nós orientamos no nosso treinamento que a ambientação do médico seja a mais próxima ao seu consultório médico, ou a um consultório médico comum, com elementos neutros, até para não dispersar a própria atenção e não guiar o ritmo da conversa para outros componentes que não sejam focados no paciente e no seu problema, até por uma questão também de infraestrutura, não é? O Brasil é um país, apesar dos avanços aí no mundo com 5G e tudo mais, nós somos um país de infraestrutura em algumas regiões do Brasil precárias. Ou seja, teleatendimentos, na nossa concepção, eles precisam, além da telepedagógica, serem objetivos também, focados no paciente, focados na queixa do paciente, para que ela, obviamente, tenha... imagina que se a situação, né, se a consulta ou se o atendimento cair, o paciente tenha capturado o maior número de informações. Mais do que isso, que ele tenha como voltar a esse atendimento de forma muito facilitada. E a gente fala isso nos nossos treinamentos também. Não só a importância da telepropedêutica, mas a importância de um script bem adequado, a importância de uma árvore de decisão e um protocolo bem feito pela empresa ou pelas sociedades, ela traz para o médico muita segurança e traz para o paciente também muita segurança. Então, esse alinhamento de expectativas já no script de potenciais problemas. Hoje, de novo, a gente viu e a gente presencia e sabe, eu mesmo caí da videochamada aqui agora, né? O que eu faço no ambiente de saúde, num ambiente mais complexo como a saúde se apresenta, é super importante que o paciente e o médico também saibam o que fazer. Então, é natural, são ferramentas super fáceis de serem utilizadas, mas, na minha opinião, não foram pensadas para o atendimento médico. Eu não sei se as pessoas já presenciaram e já fizeram, mas se você estiver falando com o seu paciente no WhatsApp, por exemplo, e você receber uma chamada, automaticamente você vai cortar a chamada desse paciente. E aí você vai ter que voltar para ele e dizer assim, olha, me desculpe, meu telefone tocou. Será que é esse tipo de interrupção que o seu paciente quer que aconteça? E naturalmente, isso foge um pouco do controle do médico. Então, ferramentas bem pensadas, ferramentas apropriadas para o atendimento, eu acho que o médico deveria investir no cuidado da escolha. Eu acho que esse assunto até mereceria mais tempo, mas nós já estouramos no tempo, nós estouramos 40 minutos no tempo. Eu queria as considerações finais de cada um, para que a gente possa terminar. Eu acho que foi muito útil para todo mundo. Eu gostaria de começar com o Shawn, suas considerações finais. Bom, a minha consideração final é que justamente é preciso institucionalizar a formação em telemedicina em todos os níveis, mas eu começaria em graduação nas faculdades de medicina, ensinando ética e responsabilidade digital, e um ponto sobre propedêutica, e que na residência médica de cada especialidade fosse ensinado um mínimo indispensável para a construção da chamada do atendimento híbrido, tá? Então, eu só quero reforçar. Não existe a questão da teleconsulta. Existe a questão da consulta híbrida, que lança a mão da teleconsulta quando ela é conveniente e segura, né? E a outra, cuidado com as plataformas. Nunca faça uma plataforma insegura, porque o médico pode acabar colhendo processos jurídicos em decorrência disso. Obrigado. Silvio.
Bom, só complementando a questão da portabilidade, né, que o Fábio já comentou bastante bem, mas a gente tem que levar em consideração que a ética da telemedicina é a mesma da ética da medicina. Então, o dono do prontuário do paciente é o próprio paciente, né? Então, essa portabilidade é praticamente automática, né? Nós, médicos, hoje, nos nossos consultórios presenciais, nós guardamos aquele prontuário, mas o dono daquilo que pode ter acesso a qualquer momento é o paciente, né? Então, agora, nessa nova conformação, é absolutamente, assim, lógico e automático que essa portabilidade, se o médico mudar de plataforma, por exemplo, vai ter que acontecer, né? Bom, eu vejo, assim, de uma forma bastante otimista a telemedicina. Eu acho que nós perdemos um tempo precioso, infelizmente, né, nessa falta de entrada. Nós já tínhamos perdido, né, a 2227 teria entrado já muito tarde, né, teria entrado 16 anos depois da 1643, mas enfim, a gente perdeu um tempo a mais, e agora estamos correndo atrás do prejuízo, né. Os outros países a gente já vê que estão muito adiantados. A gente não falou muito aqui da certificação digital para assinatura digital das nossas prescrições, né? Mas hoje em Portugal, por exemplo, que trabalha com telemedicina há muito mais tempo, desde o dia 31 de março desse ano é proibido prescrição que não tenha certificação digital, né? Então, porque é muito mais segura, né? Então, veja, a gente tem que começar a trabalhar com isso. Eu espero que a nossa estrada seja longa, seja segura, e a nossa regulamentação tem que realmente dar para a gente esse embasamento para a gente caminhar com segurança. É isso. Fábio. Doutor Roberto, queria agradecer mais uma vez os amigos painelistas aí também. A gente sempre aprende muito participando de fóruns como esse, especialmente em temas muito novos, né? Apesar de a gente fazer muito estudo e olhar também muitas coisas fora do Brasil, a gente vem pesquisando e vem ouvindo muito a voz médica, né? A voz da classe médica para construir a melhor plataforma de telemedicina que seja mais aderente aos processos. Eu queria comentar com os colegas, especialmente ortopedistas, que com o avanço das regulamentações, se abrem outras possibilidades também. Então, como a gente já disse no painel, situações vão surgir onde o próprio médico pode entender onde a teleconsulta, a teletriagem, o telemonitoramento, o telediagnóstico podem se encaixar nas suas rotinas, né? Então, a aplicabilidade da telemedicina na ortopedia, na reabilitação, no cuidado, na intensificação do cuidado do seu paciente, na aproximação do seu paciente, é o que a gente mira e é o que a gente vai ver de mundo nascer, né? Então, na era pré-Covid, a gente falava muito da sustentabilidade do sistema. Agora a gente está tendo, além de tudo, a possibilidade de reescrever muitas coisas do sistema, e que então seja reescrita com elementos que realmente contribuam com a classe médica, contribuam com a sociedade, e de toda forma eu coloco a DocWay à disposição de todos vocês para que queiram conhecer, queiram debater ainda mais, queiram propor. A gente está sempre aberto a ouvir o feedback dos colegas médicos. Coetzee. Eu penso que a utilização de novos métodos que trazem ferramentas e nos fazem ficarmos mais próximos ou não dos nossos pacientes, não vai mudar o nosso comportamento ético. A ética continua mesmo. Nós teremos que nos adaptar a movimentos diferentes, com ambientes diferentes, às vezes distantes, às vezes não. Cada caso vai ser específico, especial em cada especialidade. Umas mais rapidamente vão se utilizar deste método, que é ótimo. Outras vão levar um tempo a mais, até esperando por novas tecnologias. Eu acho que neste momento que nós estamos passando de pandemia, nos serviu para valorizar e aprender uma série de ferramentas que a gente já tinha. Está aí o exemplo desta reunião, que a gente não usava. Hoje, todos nós temos reuniões virtuais praticamente o dia inteiro. E isso faz com que a gente evolua. O nosso Conselho Regional lançou, faz 2 semanas, as receitas com QR Code, fez uma parceria com
o Conselho Regional de Farmácia, e as receitas estão sendo emitidas por via remota nos pacientes que a gente conhece, lógico. Ele não precisa se locomover, ele manda alguém comprar, vai no telefone dele, aparelho do QR Code na farmácia. Isso faz com que seja seguro, seja eficaz e traga benefício tanto para o médico quanto para o paciente, que é o nosso ente maior no nosso critério. Acho que o Conselho vai ter que assumir isso, vai precisar, eu não acho, eu tenho certeza, acho que vai ser o reduto, o depositário mais fiel do que a gente tem, porque é uma autarquia e vai trabalhar para isto. E vai precisar da colaboração da nossa academia. Aí leia-se a MP e, no nosso caso, a SBOT. Se ela não criar critérios sólidos para que oriente o seu especialista, o Conselho vai fazer uma coisa genérica, vai favorecer alguns e vai criar limitações a outros, pela própria ausência de legislação. E nós não vamos esperar que uma autarquia continental, num país com tantos contrastes, vá fazer uma resolução que vá abordar todos os detalhes. Isso parte de normativas que vão seguir a evolução tecnológica até. E isso, quem vai ditar, além da tecnologia, é a sociedade de especialidades. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelo convite em participar, aprendi muito com vocês. À disposição. Marcelo, obrigado. Eu quero agradecer, eu já falei isso algumas vezes e vou reiterar, eu aprendi muito. Na realidade, eu tinha mais 53 perguntas aqui, talvez até um pouco mais. Eu estou vendo os comentários e aqui as pessoas estão ávidas por informação. Eu acho que o doutor Anastácio foi extremamente feliz em deixar claro que a nossa participação como médicos que estamos na linha de frente para balizar as práticas é fundamental. E a gente não deve ficar escondido por trás e deixar que outros tomem essa decisão. Então, eu acho que essa conversa foi muito importante. Várias pessoas aqui estão se manifestando, dizendo que precisamos ter outras conversas, e realmente foi uma honra receber o Chau, enfim, todos vocês, o Fábio, o doutor Anastácio, o Silvio, que são pessoas, eu já tenho acompanhado vocês, o Chau, já assisti, tive algumas oportunidades. Eu acho que a gente tem que trocar mais informação e balizar as nossas práticas e usar isso como um braço da nossa medicina. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, isso veio para ficar, isso não vai diminuir o nosso mercado de trabalho, isso, na verdade, vai abrir outras oportunidades, isso é muito claro na minha cabeça. E a gente precisa discutir junto. Houve muito questionamento aqui sobre como é que pode, as pessoas estão necessitando fazer cursos, quem está dando esse curso, né? Se na realidade isso não foi feito antes, não foi certificado antes, a gente vai aprender junto, a gente vai fazer isso junto, e era isso. Tá? Eu agradeço ao Roberto por ter tido essa iniciativa, tá? E o Roberto é nosso presidente, e muito me honra estar participando da diretoria, Roberto. Parabéns para você. Muito obrigado a todos. Obrigado. Eu acho que esse live meeting foi muito interessante, bastante esclarecedor por parte de todos vocês que participaram da mesa. Isso, falta muita coisa para a gente debater, falta alguma coisa mais prática de como se obter assinatura digital, como se faz essa assinatura digital, se passa para o atestado, algumas coisas bem práticas para aquele que vai utilizar a ferramenta digital para trabalhar com o método da telemedicina. Eu queria muito agradecer a todos que participaram. Vocês trouxeram bastante informações. Eu acho que nós vamos ter que fazer outras reuniões desse tipo para ajudar a toda a comunidade ortopédica na utilização desse método. Muito obrigado, obrigado a todos que participaram, todos que assistiram nesse momento, com certeza aproveitaram bastante disso aí. Então, uma boa noite a todos, estejam todos em segurança. Até uma próxima. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Boa semana. Obrigado. Tchau. Yeah.